Olá, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre imaginação. Imaginação é uma parte da nossa mente, é como a nossa mente funciona em muitos momentos, é algo comum o tempo todo, a gente precisa imaginar, né? A gente imagina as coisas e depois de usar a nossa imaginação, chegar a uma ideia, a gente vai concretizando uma ideia. Por exemplo, se a gente quer uma casa nova, a gente precisa primeiro imaginar, então ela surge primeiro na nossa mente, depois isso é colocado num projeto e a partir daí aquela casa vai sendo construída até que ela se torne uma realidade percebida diretamente pelos sentidos. Muitas vezes a gente associa imaginação também com fantasia, com coisas que nunca vão se tornar realidade, como que uma forma da gente poder escapar para uma outra realidade, não é? Então, por exemplo, na meditação, muitas vezes a gente usa a nossa imaginação. Mas será que isso que a gente está imaginando, por exemplo, imaginação, pessoas felizes, mundos completamente puros, a libertação dos sofrimentos, será que isso pode se tornar efetivo, realidade, pelo poder da nossa prática, da nossa meditação? Muitas vezes a gente faz essas meditações e a gente se sente tão bem, fica tão feliz, mas uma parte da nossa mente pensa assim: ah, é ótimo, mas é apenas imaginação. Então a gente tem a tendência a subestimar o poder da nossa mente, subestimar o papel, o poder da nossa imaginação. É algo que a gente faz o tempo todo, a gente usa a nossa imaginação. Então, será que é assim mesmo? Os ensinamentos budistas, eles enfatizam esse poder da imaginação, o poder da nossa mente. E no livro Novo 8 Passos para a Felicidade, o nosso guia espiritual, o venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, ele diz o seguinte, é muito interessante, ele diz assim: se imaginarmos algo que, em teoria, possa existir, então, a partir daí, familiarizarmos nossa mente com isso pelo tempo suficiente, por fim, esse objeto aparecerá diretamente à nossa mente. Primeiro, a nossa percepção mental e depois as nossas percepções sensoriais. E ele continua: enquanto o objeto for apenas um objeto imaginado, a mente que o apreende será simplesmente uma crença. Se o objeto for um objeto benéfico, será uma crença correta. E se o objeto estimular perturbações mentais, ele será uma crença incorreta. Uma crença é uma mente conceitual que apreende seu objeto por meio de uma imagem genérica ou mental do objeto. Se meditarmos numa crença correta pelo tempo suficiente, a imagem genérica irá se tornar progressivamente mais transparente, até por fim desaparecer por completo e percebermos o objeto diretamente. O objeto imaginado terá se tornado então um objeto real. Então, bastante interessante, não é? A gente precisa investigar isso profundamente, principalmente tentando entender como as coisas realmente existem, a relação entre a nossa mente e as nossas percepções, as coisas que aparecem para a nossa mente. Às vezes as coisas parecem existindo do seu próprio lado, do seu próprio poder, então a imaginação fica relegada não ao papel de criação, mas um papel só de um devaneio, como se fosse só um elemento artístico, né, que não tivesse relação nenhuma com nada, né, descomprometido totalmente de tudo, de qualquer realidade. Mas será que é assim mesmo? Será que as coisas existem lá fora, independentes? Não existe uma participação da nossa mente? Não é? Será que imaginar, como ele está dizendo, isso não leva a aquilo surgir? Não é criar? Não é o início desse processo onde as coisas um dia vão vir à existência? Então é um assunto muito interessante. Se a gente compreender bem o papel da nossa imaginação,
que vai acontecer? Nós vamos tentar ficar mais atentos e tentar usar a nossa imaginação de forma mais benéfica. Ao invés, por exemplo, da gente ficar imaginando, sonhando coisas tão tolas ou sem sentido, por exemplo, passando o nosso tempo usando nossa imaginação para obter coisas que são coisas comuns, que são da natureza de problemas, de sofrimento, que não vão nos levar a lugar nenhum. Por exemplo, agora a gente pode decidir passar mais tempo usando a nossa imaginação, por exemplo, imaginando objetos puros, como os objetos que são utilizados nas meditações budistas. Usar essa imaginação correta e desenvolver também crença correta em meditação, porque dessa forma, tudo que a gente sempre desejou, que as outras pessoas desejam, se os budistas estiverem corretos, isso é muito importante. Dessa forma, tudo isso vai se tornar realidade para nós. Na verdade, é a única forma disso acontecer. É isso, gente. Muito obrigado.